conhecido, aleluia, pela igreja, pelos irmãos, fala da experiência, de uma experiência mais profunda que Isaías viveu, né? Louvado seja Deus, com o Senhor, né? Comparando a nós, eu sei que você e eu também já vivemos, né, experiências profundas, aliás, experiências com o Senhor. E Deus, a visão de Deus, a vontade de Deus é aprofundar isso nas nossas vidas, é dimensionar isso nas nossas vidas, louvado seja Deus. E nós precisamos viver experiências, e talvez experiências, a experiência do profeta Isaías nos ensine muito como isso pode acontecer na nossa vida, como isso pode ocorrer na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Então eu quero ler a partir do versículo 1 a seguir, que nos diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Só esses versículos nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nessa experiência vivida pelo profeta Isaías, louvado seja Deus. E Deus colocou algo no meu coração, aleluia, que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Amém? Quando nós olhamos os capítulos anteriores do capítulo 6, você percebe que o profeta Isaías foi usado por Deus. Ele ouvia Deus falar e ele transmitia o que ouvia da parte do Senhor para ajudar, para Jerusalém. Louvado seja Deus. Ele já era um instrumento de Deus, um homem usado por Deus, né, para comunicar a palavra do Senhor. Mas o capítulo 6 nos traz essa revelação do que o profeta Isaías, ele viveu uma experiência mais profunda com o Senhor. Ele viveu uma experiência mais profunda com Deus. E para Isaías viver essa experiência mais profunda com o Senhor, essa experiência mais profunda com Deus, ele viveu algumas experiências, né? Ele passou por algumas experiências, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite a respeito dessas experiências que o Isaías viveu, louvado seja Deus, que com certeza, aleluia, nós precisamos passar, digamos que por um processo parecido, aleluia, para chegarmos a um nível de intimidade maior com Deus. Amém? Aleluia. No versículo 1 você pode notar, aleluia, que a coisa começa no ano em que morreu o rei Uzias.
Alguém sugere muito que a presença do rei Uzias, a conjectura mais comum de ser feita, aleluia, a respeito dessa afirmação, é que o rei Uzias acabou sendo uma influência, talvez a amizade, a relação de Isaías com Uzias impedia dele viver esta intimidade mais profunda com Deus. O texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, é interessante, amados, que quando nós analisamos a nossa própria vida, eu tenho contemplado, e eu não preciso ir longe, eu não preciso analisar a sua vida, eu não preciso espionar a minha vida, mas quando nós não priorizamos a nossa relação com Deus, nós afetamos e travamos o nosso crescimento com o Senhor, o nosso crescimento com Deus. Ou aprendemos a priorizar a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, ou nós ficaremos limitados, ou nós estaremos vivendo em um nível permanente, como o irmão falou, às vezes no alto e baixo, no decadente, no crescente um pouquinho, está entendendo? E não é bem isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Existem coisas que precisam, aleluia, serem afastadas. Existem coisas das quais nós precisamos nos distanciar. Aleluia. Existem coisas, amados, que têm roubado muito o nosso tempo. O nosso tempo, que era para ser gasto, aleluia, com Deus, que era para ser gasto com oração, que era para ser gasto com meditação, aleluia. Nós estamos muitas das vezes gastando este tempo com outro tipo de relação, a era da informática, esse tempo moderno tem uma imensidão, uma diversidade de coisas que tem, infelizmente, sido esta coisa que precisa morrer. Amém? Amém. Por que morrer? Porque quando morre, deixa de existir. Quando morre, deixa de trabalhar. Aquilo que morre não existe mais. Aquilo que morre, o caminho daquilo que morre é ser sepultado. Não vai fazer parte mais, não vai estar mais presente na nossa vida, no nosso viver. Então, amados, na vida de Isaías isso aconteceu, e na nossa vida há uma necessidade que coisa assim aconteça, para que a nossa intimidade com Deus, para que aprofundemos o nosso relacionamento com o Senhor, para que tenhamos mais intimidade com Deus. Amém. Aleluia. Então, quando morre o rei Uzias, a relação acaba, não é? E Isaías fica solto, Isaías fica livre. Amém? Aleluia. Isaías fica livre para uma busca, Isaías fica livre para uma intimidade maior, Isaías fica livre de uma influência que não era tão positiva na vida dele. O apóstolo Paulo, ele fala de coisas que para nós são lícitas, mas que não convém, de coisas lícitas que nós não deveremos deixar nos dominar.